Deus é bom, irmãos. Eu creio. Nosso congresso tem sido uma bênção, né? Queria compartilhar contigo a palavra do Senhor. Se coloque de pé agora. Vamos abrir nossas Bíblias em Romanos, capítulo 10, versículo 13 até o verso 15. Romanos, capítulo 10, do verso 13 ao verso 15. Palavras que nós conhecemos, temos ouvido e que queremos mais uma vez meditar sobre elas essa noite. Romanos capítulo 10, do versículo 13 ao versículo 15. A palavra de Deus diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: conformosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Amém. Obrigado, Pai, pela palavra que o Senhor ministra ao nosso coração. Está disponível para nós como direção do Senhor para a nossa vida. Na Tua palavra encontramos todas essas coisas. E não queremos apenas ouvi-la, queremos praticá-la, queremos entendê-la. Queremos que ela valha em nossas vidas, Pai. Ao ouvirmos a Tua voz, que haja uma inclinação do nosso coração para obedecer a Tua palavra. Por isso eu te peço, vem falar ao nosso coração essa noite. Não viemos para ouvir os homens, mas sim ouvir o Senhor nosso Deus. E eu quero ser um instrumento nas Tuas mãos, mas para isso preciso da unção do Espírito Santo, do poder de Deus para quebrar as barreiras de entendimento, os preconceitos, Pai, para que nós possamos ouvir Tua voz nesse lugar. Usa a minha vida, é o que eu te peço, orando com os irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Amados, nós conhecemos esse texto, nós temos falado, tudo que ouvimos no congresso até o dia de hoje, praticamente gira em torno do que o apóstolo Paulo está falando aqui à igreja, aos romanos. E nesse texto, nós podemos ver o apóstolo Paulo fazendo duas grandes afirmações. E ao mesmo tempo ele faz 4 perguntas. Nesses 3 versículos, Paulo faz 2 declarações, 2 afirmações importantes, mas também deixa 4 perguntas para a nossa reflexão. E eu queria refletir com os irmãos a respeito daquilo que o apóstolo Paulo está nos propondo aqui essa noite. Em primeiro lugar, a sua afirmação. No versículo 13, está aqui a primeira afirmação do versículo do apóstolo Paulo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isto é uma afirmação. O apóstolo Paulo está trazendo uma afirmação, ele não está fazendo uma pergunta, ele está dizendo como verdade de Deus e está apresentando à igreja o conceito de que todo, ou seja, qualquer um, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Esta é uma verdade do Evangelho, queridos. Isto é realmente a verdade de Deus. E o homem, quando invoca o nome do Senhor, eu já uma vez preguei a respeito apenas desse versículo aqui na igreja, nós falamos naquele momento o entendimento que precisamos ter a respeito disso. Alguns, ao olhar para isso, imaginam assim, então é meio fácil, né, a salvação, basta na hora do aperto invocar, fazer uma espécie de invocação, como tantos outros invocam aí os seus deuses, as suas crendices, não é? Mas não é isso que significa esta afirmação do apóstolo Paulo. Quando ele diz todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, não apenas pela frase, mas pelo seu contexto, pelo resto de toda a Bíblia, que nós vamos entender o que quer dizer isso. Não podemos olhar estritamente para aquilo que está escrito nesta única frase, mas precisamos entender o contexto do que Paulo está falando. Quando o homem decide invocar, e como Paulo diz aqui, invocar o nome do Senhor, de que Senhor ele está falando, irmãos? Hein? Jesus é o Senhor, amém? É a Jesus que ele está dizendo que aquele que invocar será salvo. E veja, isso traz um problema. Primeiro, eu preciso reconhecer quem é o Senhor.
Primeiro eu preciso dizer, Jesus é o Senhor, como vocês afirmaram. Mas esta é a primeira dificuldade deste texto. Há muitas pessoas que acreditam em Jesus, mas de repente não o têm como o Senhor, que Paulo está aqui mencionando. Então isso já cria uma dificuldade. Ele está dizendo que Jesus é o Senhor e é Ele que deve ser invocado. Então quando uma pessoa decide fazer isso, ela em primeiro lugar está reconhecendo que há um Senhor, que esse Senhor é Jesus, e outra coisa, ao invocá-lo, ela está reconhecendo a sua dependência dele para a salvação. Isto então já põe por terra o pensamento de muitas pessoas. Muitas pessoas hoje imaginam que, por suas boas obras, pelo seu bom comportamento, pelas coisas que fazem, pelos sacrifícios que realizam, podem de alguma maneira conquistar o favor de Deus e então a salvação. Mas o texto, a afirmação que Paulo está fazendo aqui é que é preciso invocar o nome do Senhor para ser salvo. E ao fazer isso, a pessoa está automaticamente reconhecendo que não pode se salvar sozinha. Depende do Senhor para ser salva. Depende da operação do Senhor e não dos seus próprios meios, não das suas próprias qualidades. Ela reconhece que é incapaz disso, então ela é levada a clamar pelo Senhor, pela sua salvação. Invocar, aqui no texto, tem o sentido de clamar, tem o sentido como que de implorar pela benevolência de Deus, e não atribuir a mim qualquer qualidade que me torne merecedor dessa benevolência, merecedor dessa operação de Deus na minha salvação. Então, por esta afirmação, o apóstolo Paulo está nos dizendo que é preciso invocar o nome do Senhor, e isto é, segundo ele, suficiente para a salvação. E aí está explicado por quê. Porque para invocar, eu preciso reconhecê-lo como Senhor. Eu preciso reconhecer que não há nenhum meio em mim de ser salvo por minha própria conta, por meu próprio esforço, e de que eu preciso clamar a Ele, que é o único, o autor da salvação, aquele que pode realmente me salvar. Então, por isso, Paulo resume isto tudo numa frase. É só invocar o nome do Senhor e você será realmente salvo, e não há outro caminho de salvação a não ser este. E veja, a palavra do Senhor, em outros pontos, ela deixa claro que Deus está esperando ser invocado, que Deus está pronto para ser invocado e deseja ser invocado por qualquer pessoa. Não há acepção de pessoa. Como diz Paulo, todo aquele inclui qualquer pessoa. Em qualquer situação, se invocar o nome do Senhor, será salvo, porque Deus está esperando, está na expectativa desta atitude. Deus quer salvar, e a salvação é toda proporcionada por Deus, mas Deus espera apenas o reconhecimento do homem para que esta salvação então chegue até ele. Vamos ler um texto que está em Isaías capítulo 55. Isaías capítulo 55, no versículo 6. Essa verdade é apresentada também no Antigo Testamento. Isaías 55, verso 6, diz assim o profeta: buscai o Senhor, quando, queridos? Enquanto se pode achar. Invocai-o quando? Enquanto está perto. Veja a Bíblia dizendo que Deus quer ser invocado, quer ser buscado, está disponível para ser buscado, para ser invocado, mas há um tempo disto ser feito. Então você precisa buscar enquanto pode achar. Você precisa invocar enquanto está perto, enquanto está disponível. E quando é este tempo? Este tempo é agora. Deus está aqui, Deus está próximo, Deus está perto. Está esperando você abrir o seu coração, abrir sua boca, invocar, declarar sua dependência, declarar sua necessidade. Mas é agora. Hoje é o dia da salvação. É esse o momento em que é propício para isso, porque o Senhor está conosco, está perto de nós, está disponível para nós.
Então essa é a hora de invocar. Diz também o texto em Jeremias, capítulo 29, veja comigo, Jeremias capítulo 29, verso 13. Também o Senhor diz através do profeta: buscar-me-eis, e qual a consequência? Me achareis. Mas de que maneira? Quando me buscardes de todo o vosso coração. Veja, quando Paulo diz todo aquele que invocar o nome do Senhor, ele está falando dessa invocação de coração, que dedica ao Senhor todo o mérito pela salvação, e o faz de todo o coração, porque sabe que não há outra possibilidade. Amados, ser salvo por Cristo implica em reconhecer que só Ele pode salvar, que não há outro meio pelo qual o homem possa ser salvo a não ser Jesus, como diz lá Atos 4,12. É o único nome dado entre os homens pelo qual nós podemos ser salvos. Então é o único nome que deve ser invocado. Mas daí está a complicação, porque hoje tantas pessoas invocam tantos nomes, invocam tantos personagens, mas não têm o mesmo empenho em invocar Jesus. Na hora em que ele ainda está perto, na hora em que ele ainda está disponível para ser invocado, na hora em que é possível, que é propício que isto seja feito, como diz o texto que nós lemos, e também fazer isto de todo o coração. Por que todo o coração? Eu não posso dar só uma parte do meu coração para Jesus. Eu não quero ser salvo, e eu quero que a minha salvação seja completa, ou eu quero que ela seja só uma parte? Eu quero ser só metade salvo, ou eu quero ser completamente salvo? Eu quero que metade de mim vá para o céu, outra metade vá para o inferno? Não, eu quero ser totalmente salvo. Amém? Você quer isso? Então, para ser totalmente salvo, eu também tenho que dar todo o meu coração. O reino não pode estar dividido, ninguém pode servir a dois senhores. Invocar o Senhor e fazer isto de todo o coração é a única alternativa para que o homem possa ser salvo e receber aquilo que Deus providenciou para ele. Essa é a grande afirmação do texto que nós lemos aqui. Mas a partir desta grande afirmação, Paulo começa a fazer 4 perguntas. Essa afirmação nós já conhecemos. Esta afirmação já foi entendida, talvez, não sei se por todos aqui, mas pelo menos pela maioria daqueles que estão aqui são salvos pelo Senhor. Você já invocou o nome do Senhor. Você já o fez de todo o coração, é por isso que você é salvo. Você já reconheceu que só Ele podia te salvar. Mas agora, logo depois da afirmação, vem as 4 perguntas de Paulo. E essas 4 perguntas são para nós, irmãos. Essas 4 perguntas se dirigem a nós que já invocamos o nome do Senhor. E Paulo então começa a falar como que nos instigando a responder e a analisar como é que estamos diante dessa realidade. Para nós salvos é que Paulo está falando. Eu quero falar essa noite para você que é salvo, fazer as mesmas perguntas que o apóstolo está fazendo. No versículo 14 ele faz a primeira pergunta: como, porém, invocarão aquele em quem não creram? A primeira pergunta é: como eu vou invocar aquele em que eu não criei? E veja, é preciso crer. Como eu disse, invocar da maneira como Paulo diz, é invocar crendo que Ele é o Senhor, que só Ele é o Senhor, que só Ele pode salvar. Mas como alguém será levada a invocar se na verdade ela não consegue crer? E não crer é um grande problema, sabia disso, irmãos? Talvez o maior problema do ser humano é não crer. Veja, tudo que nós podemos fazer, uma coisa não pode faltar para nós, é a fé. Já foi dito aqui durante esse congresso, sem fé é impossível agradar a Deus. Leia lá comigo Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Vamos ler? Carta aos Hebreus, capítulo número 11, conhecido aí como capítulo da fé, versículo número 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o
buscam, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o vosso coração. Mas para que eu o busque, para que eu me aproxime dele, eu preciso crer nele. E sem fé jamais agradarei a ele. E só o buscarei se realmente crer nele de todo o meu coração. Então, o que Paulo está perguntando é: como é que alguém vai se dispor a invocar se esta pessoa, primeiro, não crê que ele é galardoador do que o busca? Não crê que ele é quem ele diz que é. Então é preciso que as pessoas creiam. E aí uma outra dúvida chega até nós. Irmãos, as pessoas com quem você já conversou sobre Deus, muitas das pessoas com quem conversamos sobre Deus, elas dizem: eu creio em Deus. Já passou por isso? Algumas poucas ainda dizem que Deus, coisa nenhuma, eu sou ateu. Mas é difícil alguém dizer. Hoje está ficando mais em moda, né? Está virando mais comum a pessoa dizer que é ateu. Mas ainda é a minoria. A grande maioria das pessoas acreditam em Deus. Elas dizem que creem em Deus. Que Deus aí é outro problema, entendeu? Mas que ela diz que crê, ela diz que crê. E aí, será que isso atende à expectativa de Deus quando ele diz que sem fé é impossível agradá-lo? Porque alguém diria: eu creio em Deus. Mas esse Deus pode não ser o Deus da Bíblia. Mas é Deus para aquela pessoa. E isso não atende a essa expectativa. Porque quando Paulo diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor, nós todos dizemos aqui que esse Senhor é Jesus. Então, não é Deus de forma genérica, como nós entendemos por aí, como as pessoas afirmam por aí, mas esse Deus tem nome. E o nome desse Deus é Jesus. Então, amados, como crer inclui crer que Jesus é Deus. E isso é um grande problema. É um grande complicador da história. Até porque algumas religiões falam de Jesus, mas não como Deus. Se você se encontrar com uma testemunha de Jeová, ela vai falar muito bem de Jesus, mas jamais vai admitir que ele é Deus. Se você encontrar com um muçulmano, ele vai ler no Corão e vai ver o Corão falar muitas coisas a respeito de Jesus e vai qualificá-lo como um grande profeta, como uma pessoa muito boa, e não como Deus. Se você conversar com um espírita, o espírita vai falar muito bem de Jesus, ele vai dizer que Jesus é um espírito de luz, iluminado, que veio ao mundo, um avatar, e essas coisas todas ele vai dizer. Não é verdade? Mas não que Jesus é Deus. E aí começa o problema. Como vão invocar aquele em quem não creram? E aí realmente nenhum desses que eu aqui citei vão invocá-lo, porque de fato não creem nele. De fato não creem nele como Deus, que a Bíblia diz que ele é. Então veja o que diz a Bíblia, Colossenses capítulo 1, versículo 15 até o versículo 20, carta de Paulo aos Colossenses. Paulo define Jesus, a quem ele diz que nós devemos invocar. É esse Jesus que o mundo precisa crer. Colossenses 1, a partir do verso 15 até o 20, ele diz: este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas. Jesus é criador. Nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Esse é Jesus a quem Paulo prega. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, da igreja, ele é o princípio, o primogênito de entre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, diz a Bíblia, porque aprouve a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Esse é Jesus. Agora eu pergunto, esses grupos todos que eu citei, e tantos outros que eu não mencionei, acreditam nesse Jesus? Creem nesse Jesus Criador, Deus lá do princípio de todas as coisas, por ele, por meio dele? Creem desta forma?
Creem, como disse também João, lá no início do seu evangelho, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Eles creem dessa forma? Não. Então, como invocarão o nome do Senhor? Não, vão invocar Deus, vão invocar outro, vão invocar qualquer espírito, qualquer avatar, mas não o nome do Senhor Jesus. E por não invocarem o nome do Senhor Jesus, não serão salvos. Por não crerem no que diz a Bíblia, veja em João 30, Evangelho de João, capítulo 10, versículo 30, quando o próprio Jesus declara, eu e o Pai somos um. Você já conversou com o Testemunho de Jeová? Eu já conversei. E falando sobre esse versículo especificamente, ela foi lá, veio cá para me explicar, isso não me explicou nada. Porque não tem explicação. Né? Ela quer dizer, não é um no sentido figurado. Mas não é sentido figurado que a Bíblia afirma. Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é Salvador, Ele é pré-existente, Ele não tem princípio nem fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é todas as coisas e todas as coisas existem por causa dEle. E é por isso que nós invocamos ao Senhor e podemos chamá-lo Senhor da nossa vida para nos salvar. Mas como invocarão aquele em quem não crerão? Sem fé não se agrada a Deus. As pessoas podem fazer sacrifícios, as pessoas podem até crer em Deus, mas se não creem em Jesus, o Deus da salvação, não há como ser salvo. E Paulo faz uma segunda pergunta, ainda no versículo 14. E como crerão naquele de quem nada ouviram? E aí começa a pegar para a gente, né, irmãos? Agora começa a ficar estreito o negócio. E especificamente para nós cristãos, porque a pergunta é como vão crer? Já vimos que é preciso crer. Já vimos aqui que a maioria desses que eu falei não creem, apesar de afirmarem crer em Deus. Não estou falando de ateus, estou falando daqueles que afirmam crer em Deus. Mas a pergunta que está agora sendo feita diz: como vão crer se nada ouviram a respeito disso? Se nada ouviram, se ninguém nunca lhes falou a respeito disso. Então, para crer, é preciso ouvir. Por isso diz também a Bíblia, a fé vem pelo ouvir. Veja o problema. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. E qual é a fonte da fé? É aquilo que eu ouço. A fé vem pelo ouvir da pregação da palavra, da pregação do Evangelho, não é? E é esta afirmação que o apóstolo Paulo está falando aí no versículo 17. Leia aí Romanos 10, 17. E assim, a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. No mesmo capítulo, um pouquinho adiante, o apóstolo Paulo faz essa declaração. Mas agora ele está perguntando no verso 14, como crerão naquele de quem nada ouviram. A fé vem pelo ouvir, e de repente estes não ouviram, e talvez por isso não creiam. Há muitos que ouviram e mesmo assim não querem crer, é outro problema. Mas há alguns que não creram simplesmente porque não ouviram, não foram confrontados com a palavra da verdade. O testemunho de Jeová, a quem eu conversei, ele agora é indesculpável porque eu disse a ele a verdade. Eu falei para ele a verdade. Se ele vai ouvir e receber, é outro problema. Mas não pode mais alegar que ninguém lhe falou a respeito disso, porque eu falei a respeito dele. Eu mostrei João 10:30. Eu e o Pai somos um. Isto foi explícito. Agora, o que Paulo está aqui perguntando é como vão crer aquele que não ouviu, de que nada ouviram. Então, todos precisam ouvir o Evangelho. Amém? Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas para invocar é preciso crer. E para crer é preciso ouvir. Então, o desejo de Deus é que todos ouçam o Evangelho. Se vão dar atenção ou não, é outro problema. Mas o que Deus quer é que o Evangelho chegue a qualquer criatura humana. Qualquer criatura humana tem a oportunidade de ouvir para que no seu coração seja gerada a fé que a faça invocar, crer e invocar
o nome do Senhor, como diz o texto bíblico. Então, a boa nova precisa ser anunciada. E o Evangelho é de fato a boa nova, irmãos. A palavra Evangelho tem esse significado. Por quê? Porque é algo completamente novo. Se você olhar a mensagem pura e simples do Evangelho e comparar com a mensagem de qualquer outra religião, você vai ver que a mensagem bíblica é completamente diferente de tudo aquilo que todos estão acostumados a ouvir. Porque em todas as religiões o homem é ensinado a fazer alguma coisa para conquistar alguma coisa de Deus. Na fé cristã, Deus fez alguma coisa para conquistar o homem. É completamente diferente. É completamente pelo avesso dos princípios religiosos de todas as religiões. Embora, infelizmente hoje, muitas igrejas evangélicas preguem um evangelho que não é o evangelho, que é a mesma palhaçada de todas as outras religiões. Entendeu? É o mesmo caminho. Você faz alguma coisa que Deus te dá alguma coisa, né? Você toma lá, dá cá, e a gente faz uma troca, e se investir na igreja, melhor ainda, né? Porque aí você ganha e tal. É essa palhaçada. Mas o evangelho verdadeiro, ele em nada se assemelha ao princípio de nenhuma outra religião. Se você olhar para essas que eu disse, um espírita, por exemplo, ele acredita que fazendo as boas obras, fazendo o dever de casa direitinho, ele conquista algum tipo de favor que pelo menos produza para ele uma elevação espiritual, um progresso espiritual, não é? Mas está centrado naquilo que ele faz, enquanto o evangelho é centrado naquilo que Jesus fez. O Evangelho diz que Jesus é o autor e consumador da fé, ou seja, até a fé que eu tenho foi Ele que me deu. Então veja, não há nenhum mérito em mim, não há nenhuma vantagem para mim, o Evangelho não deixa espaço para nada do homem. Não, o Evangelho anula completamente o ego humano, não deixa espaço para ninguém se vangloriar, por isso Paulo diz, é pela fé para que ninguém se glorie. É completamente distinto de qualquer outra mensagem que você tenha ouvido. Mas, voltando ao que Paulo perguntou, como vão fazer para invocar se não crerem? Como vão crer se ninguém falar para eles, se não ouvirem para que a fé seja gerada? E ele continua ainda mais nos comprometendo, dizendo e fazendo a terceira pergunta no versículo 14. E como ouvirão se não há quem pregue? Chegou o ponto principal. Na terceira pergunta, o apóstolo Paulo diz, para que alguém ouça, alguém precisa falar. Ou seja, está explícito aqui o entendimento também de uma doutrina bíblica, que o evangelho não será pregado por anjos, e nem por pedras. A boa notícia precisa ser dada por aqueles que já conhecem a boa notícia, por aqueles que receberam a novidade. E é engraçado como essas coisas nos confrontam, porque eu conheço pessoas, até aqui dentro da igreja mesmo, que adoram contar uma novidade. É ou não é? Principalmente uma fofoca. É ou não é, irmão? Adoram passar adiante uma novidade. Mas a maior novidade que você tem para contar, você não conta para ninguém. Qual é a maior novidade, irmão? O Evangelho. Jesus é Deus. Providenciou salvação. Você só precisa crer e invocar, reconhecer, porque tudo Ele fez. Essa é a maior novidade de todas. Essa é a última notícia. É a notícia mais fresquinha que tem para a gente compartilhar. Mas Paulo está perguntando, como vão ouvir se não há quem pregue? E aí, quando ele diz não há quem pregue, a grande conclusão é alguém precisa pregar. Concorda? Alguém precisa pregar. E aí a pergunta que agora eu faço, não Paulo, quem Deus chamou para pregar? Aponta para mim, faz assim. Aponta. Eu. Aí eu aponto para você, ó. Tá. Eu estou pregando aqui. Estou? Acho que estou, né? Mas Deus não me chamou só para pregar e não me chamou só a mim para pregar. Concorda? Eu estou pregando para quê? Se você pensar bem direitinho, você que já creu, não precisa nem mais ouvir pregação, né? Você já creu? Então não é para você que eu estou pregando, né? A princípio.
Mas nem toda pregação é evangelística, né? Algumas pregações são doutrinárias, são para trazer ensino, como a de hoje. O foco principal é a doutrina. E aí, para que eu estou pregando? Eu estou pregando para ensinar você. Amém? Ensinar você a fazer o quê? A pregar. Entende isso? Não que eu vá só eu pregar, ou os outros pastores, ou os diáconos, ou alguém que tenha cargo na igreja. A grande questão é que o apóstolo Paulo está aqui falando para a igreja. Ele não está falando para o grupo de líderes da igreja, ele está falando para a igreja. E para a igreja ele está fazendo essa terceira pergunta: como ouvirão se não há quem pregue? Então, a princípio, todos os discípulos... Tem discípulo aqui essa noite? Você deveria pregar o evangelho. Aí você, pastor, mas eu não sei falar igual você fala, não. Eu não tenho essa desenvoltura, eu sou meio língua quebrada. Até Moisés pregou, gente. Né? Lembra, pastor Firmino? O gago prega, se você gago prega, você também prega, não prega? Ora, bolas. Então não é preciso nada disso. Você não vai inventar moda. Você não precisa fazer um curso de teologia para pregar o evangelho da tua salvação. A boa nova que você recebeu e te salvou, ela foi tão boa que você tem que ser capaz de dizer para alguém o que aconteceu na tua vida. Você tem que ser capaz de dizer para alguém o que te salvou. Mesmo que você não tenha eloquência, não tenha um grande português, não tenha isso, não tenha aquilo, isso não importa, é independente disso. A pregação a qual Paulo está se referindo não é uma pregação solene, né? De gravado. Não. É pregar. Pregar por onde vem o ouvir, por onde vem a fé. É dessa pregação que ele está falando. Isso ele inclui todos nós. Então, a igreja é a responsável pela pregação do evangelho. E quem é a igreja? Quem é a igreja? Nós. Você é a igreja. Então é você o responsável. Eu sou a igreja. Então sou eu o responsável. Quem é o responsável pela pregação? Fala eu. Cada um aqui é o responsável pela pregação do evangelho. Eu prego aqui, mas eu não prego onde você está. Concorda? Aí você vai, então vou te chamar para ir lá, pastor. As pessoas, vai lá na minha casa, pastor, vai lá no meu trabalho. Imagina só, haja pastor, né, para isso tudo. Hein? Você vai pregar aonde eu não prego. Entende isso? Você é a boca de Deus, aonde não estamos nós, os pastores ou outros que preguem. E aqui você está sendo instruído para isso. Mas se bem que, para o básico, nem instrução precisa. Veja, para o evangelho puro e simples, só o que Jesus já fez já era o suficiente para você compartilhar. Nem ensino precisaria, irmãos. Por quê? A salvação, você foi salvo? Você entende por que foi salvo? Você ainda está pensando aí igual espírita, igual o testemunho de Jeová, igual outro. Como é que você entende esse troço? Ou não? Está confuso aí? Não sei, eu comecei a vir à igreja, fiquei, gostei do ambiente. Você não sabe que seus pecados foram perdoados? Você não confessou Jesus como teu Senhor, como teu Salvador? Não sabe que só Ele pode salvar e você depende dele para ser salvo e para continuar salvo até o fim? Você não acredita nisso? Então, realmente, você não pode nem abrir a boca. Por favor, não abra a sua boca, tá? Senão vai estragar ainda o Evangelho. Só o salvo pode pregar o Evangelho. Só o verdadeiramente salvo pode pregar. Porque eu só consigo levar alguém a um lugar onde eu já fui. Concorda com isso? Eu só consigo levar alguém a um lugar onde eu fui. Então, só o salvo pode pregar. Mas quando Paulo diz que é preciso haver quem pregue, ele está falando da igreja. É a igreja responsável. A igreja é o baluarte da verdade. É a coluna da verdade. Então, é a igreja. E a igreja não é esse prédio. A igreja somos nós. Somos nós que temos o dever de pregar. E Deus sempre anuncia a sua vontade através da pregação da palavra, irmãos. Sempre Deus faz isso. Ele, quando falou diretamente a um ou a outro, instruiu para que este falasse a outros. Deus antigamente falava ao profeta. E para que ele falava ao profeta? Para que o profeta falasse a outros.
Deus tinha encontros no passado com um ou com outro, mas falava a este para que este transmitisse a outros. Então veja, Deus sempre fala através da pregação. E aí é o problema, porque às vezes a gente quer ouvir direto. Já viu isso? Eu não quero pregação, eu não preciso de ouvir pregação. Hoje tem gente assim, né? Eu não preciso ouvir pregação porque Deus fala comigo direto. Eu estou lá deitado, Deus pá, tchá, tá, e vem a palavra, né? Tipo Miriam esse negócio, né? Não, Deus fala só para Moisés, Deus fala comigo também, que negócio é esse, né? Não é a moda hoje em dia? Não, nós precisamos da pregação, sim, sabe por quê? Porque Deus fala através da pregação. Ele sempre fala através da pregação. E foi assim desde o princípio. Alguns exemplos para te dar, Mateus capítulo 3. Mateus capítulo 3 fala Deus, mostra Deus falando. Versículo 1, diz assim, naqueles dias apareceu, quem apareceu? João Batista. O que ele estava fazendo? Pregando no deserto da Judéia e dizia, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, porque este é o referido por intermédio do profeta Isaías. Vós do que clama do deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. João Batista pregou no deserto. E a Bíblia diz que ele era a voz daquele que clamava, preparando o caminho do Senhor. Ou seja, para Deus vir, ele mandou o pregador para preparar. Veja, não há essa... Nós não temos mais intermediários, entenda isso. Não há intermediário. Eu não preciso de nenhum pregador para ser meu intermediário. Não há, a Bíblia diz, só há um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus. Mas a palavra e a vontade de Deus são reveladas pela pregação. E sempre foi assim, Deus sempre usou alguém. Se você é salvo, alguém foi usado para pregar para você. Foi ou não foi? Como é que você foi salvo? Acordei de noite e Deus falou comigo, Jesus, eu que te quero na minha casa. Aí você veio para a igreja. Foi assim? Será que tem alguém aqui? Não. Foi um sonho de noite que eu tive, pastor, você tem que se entregar para Jesus. Porque ninguém nunca falou de Jesus, mas Jesus apareceu para você. Não. Não foi assim. Alguém falou de Jesus para você, amém? Alguém pregou para você. Alguém foi boca de Deus para você. Alguém foi instrumento de Deus. E Deus fala através da pregação. Coloque isso na tua cabeça de uma vez por todas. Veja Mateus capítulo 9, versículo 35. Mateus capítulo 9, verso número 35. Diz, e percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas e fazendo o que mais? Pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades. O que Jesus fazia? Pregava. Jesus pregava o evangelho. O evangelho chegava às pessoas, não apenas pela pessoa de Jesus, mas pela palavra que ele proferia. Então é sempre necessário que haja pregação, irmãos. Como diz já os antigos, se nós nos reunirmos só para louvar, é melhor não nos reunirmos. O Wesley afirmava a respeito disso. A pregação tem que existir, ela tem que ter o espaço principal do nosso culto. Porque a fé vem pelo ouvir e sem fé é impossível agradar a Deus. Então assim foi também com Jesus e assim deve ser com a igreja. Abra a Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 42. Atos 5, 42. Palavra de Deus diz, e todos os dias no templo e aonde mais? De casa em casa. Não cessavam de ensinar e o quê? Pregar Jesus, o Cristo. Pregar Jesus? Espera aí, mas Jesus não foi pregado na cruz? Estão pregando ele de novo lá? Não, pregar é falar de Jesus. Anunciar de Jesus. Anunciar a boa notícia, a boa nova, e a igreja fazia isso. Veja, João Batista fez isso para anunciar Jesus. Jesus fez isso mesmo estando presente, de corpo presente, e a igreja fez isto enquanto Jesus não mais estava, mas pregando Jesus. Foi assim que a igreja cresceu, porque fazia isto tanto no templo, como estamos fazendo, como também, aonde? De casa em casa.
Posso acrescentar? De trabalho em trabalho, de colégio em colégio, de faculdade em faculdade, de rua em rua, de vizinho em vizinho. Amém, irmãos? Assim a igreja ia, pregando o Evangelho. Então, o que Deus nos chamou para fazer? Pregar o Evangelho. E a pergunta de Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? E quem tem a responsabilidade de pregar, você já entendeu quem é que tem? Diga, sou eu. Eu tenho a responsabilidade de pregar. Eu sou igreja do Senhor. E eu preciso pregar o Evangelho. E aí, voltando lá ao texto de Paulo, ele faz a quarta pergunta, já no versículo 15. E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não forem enviados? Aqui, o apóstolo Paulo agora começa a falar mais explicitamente daquilo que chamamos missão. Missão de uma forma geral, genérica, como já ouvimos em várias palavras aqui no Congresso, é obedecer à ordem que nos foi dada. A missão, como dizem os caveiras, missão dada, missão cumprida. É, não é, irmãos? Então nós recebemos a missão do Senhor e nós precisamos cumprir a missão. E a missão, segundo Paulo, é ser enviado. Enviado é o sentido, na verdade, da palavra apóstolo. A palavra apóstolo significa enviado. Com essa pergunta, o apóstolo Paulo está apontando para mais longe. Você não precisa ser enviado para pregar na sua casa, para pregar na sua vizinhança, no seu colégio. Senão você leria o texto e diria, pastor, nunca falei de Jesus para ninguém porque você não me enviou. Então eu te envio agora. Vai e vai rápido, enquanto eu estou calmo, tá bom? Então não vai me dizer isso, né? Você entende a palavra de Deus. Eu não preciso ser enviado para pregar no meu habitat. Mas se eu quiser ir mais longe, aí eu preciso ser enviado. Entende isso? Paulo agora está apontando para mais longe. Então, para aquele que quer ir mais longe, ele precisa ser enviado, ele precisa exercer este apostolado, no estrito sentido aí da palavra, né? E para alguém ser enviado, essa pessoa precisa ser voluntária. Não há como enviar alguém obrigatoriamente para fazer isso. A obrigação pesa sobre todos nós. Amém? Sobre nós pesa a obrigação de pregar o Evangelho, como já disse, em tudo aquilo que foi falado até agora. É uma obrigação moral, é uma obrigação ética. Porque eu recebi, eu preciso compartilhar. Porque eu fui salvo, eu preciso ter o desejo de ver outros salvos também. Então essa obrigação já pesa sobre todos nós. Agora, quando ele fala em ser enviado e está apontando para mais longe, para ir para mais longe, não pode ser obrigado, não é? Eu vou chegar para um de vocês, irmão, você vai agora lá para Nova Iguaçu pregar o Evangelho. Não dá certo assim, eu não posso te obrigar a ir lá. Eu falei aqui Nova Iguaçu, que é 30 quilômetros daqui, né? Imagina se eu disser o Iraque. Imagina, você vai obrigado, vão amarrar você, acorrentar, e a chave vai ficar lá no Iraque, só para abrir. Então, você vai chegar lá e vai pregar. Não dá certo assim, né, irmãos? Não dá. Então, veja só o texto de Isaías, capítulo 6. Isaías foi chamado por Deus, não foi? Foi chamado aqui como um apóstolo, podemos dizer assim. O ministério profético tem tudo a ver com o apostólico, porque o profeta recebia para levar, para pregar. Isaías capítulo 6, no versículo 8, o Senhor perguntou assim, olha, depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Isaías respondeu o quê? Disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Veja, Deus está frente a frente com Isaías. Isaías está vendo a glória de Deus, está maravilhado.
Tão maravilhado que ele se sentiu indigno, ele ficou com medo, ele disse, Senhor, quem sou eu para estar diante do Senhor? E ele disse para ele, olha, você vai pregar. E ele fala, como que eu vou pregar? Eu tenho a boca suja, Senhor. Aí ele disse, o problema é esse? Vem cá, tem uma brasinha aqui para queimar você, limpar essa boquinha melhor que Colinos. Né? Nem existe mais Colinos, né? Mas tudo bem, você entendeu. Aí vem para queimar e limpar a boquinha de Isaías. Está prontinho Isaías, mas mesmo assim Deus pergunta. E ele não obriga ninguém. Ele faz a pergunta, a quem enviarei? A necessidade é grande. Deus quer enviar, mas para enviar, alguém tem que responder. E Isaías então responde, eis-me aqui, envia-me a mim. O voluntariado é que foi suficiente para que realmente ele fosse enviado. Então, quando falamos de missão, para mais longe do que o nosso ambiente de vivência comum, é necessária, primeiro, reconhecer a necessidade. E segundo, voluntariar-se. Dizer e responder ao chamado de Deus, envia-me a mim. E aí está também outra responsabilidade da igreja. É a igreja quem precisa estar envolvida com esse projeto. É a igreja hoje, na verdade, quem envia. Mas para que a igreja envie, alguém precisa se voluntariar. Nós estamos num congresso de missões, estamos encerrando o congresso. E qual o propósito, como temos repetido aqui constantemente? O propósito é conscientizar pela palavra de Deus a necessidade de olharmos para mais longe de nós, de olharmos para fora de nós mesmos. A ideia é essa. E aí, conscientizados e tudo isso falado, tudo isso explicado, primeira missão de que temos que tomar ciência e envolvimento, a pregação no nosso âmbito de atuação. Para esta não precisa chamado, não precisa envio, não precisa preparo. Essa é a pregação de falar daquilo que você recebeu. Que você fale em qualquer lugar, aonde você estiver, com aquilo que você já recebeu, sem que precisar inventar coisa nenhuma. Agora, quando olhamos para um pouco mais longe, aí é necessário que a igreja também esteja envolvida, mas que a igreja também se voluntarie para isso. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? Pergunta o Senhor. Alguém tem que responder, envia-me a mim. E aí então ser enviado. E agora, pela igreja, alguém precisa querer. Eu quero. A igreja então envia. E a igreja que envia é a igreja que cuida, é a igreja que mantém, é a igreja que procura proporcionar as condições para que isto seja feito de modo decente, não é? Então, amados, essa consciência é a que nós precisamos ter. A afirmação foi a primeira. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas as perguntas estão ecoando agora no nosso coração. Deus ainda está perguntando. E veja, Deus sempre pergunta, né? Ele faz uma afirmação, mas depois ele faz umas perguntas. A quem enviarei? Quem há de ir por nós? A afirmação é preciso que seja enviado. É preciso que alguém creia, é preciso que alguém ouça, é preciso que alguém pregue, é preciso tudo isso. Mas quem quer? Quem vai? Então, amados, essa pergunta faz a gente pensar. Eu sou igreja, eu tenho que pregar. Aonde eu estou, eu não preciso ser enviado. Aonde eu estou, eu não preciso de grandes preparos. Eu só preciso ser salvo e ter certeza da minha salvação. Isso é condição imprescindível. Eu preciso disso, mas fora isso, eu preciso estar envolvido. Deus está nos falando. Como ontem disse o pastor Firmino, a Academia Missionária da Nova Vida está aí. Para aquele que sente o chamado, para aquele que quer responder voluntariamente. Envia-me a mim.
Então, todos os níveis de missão estão disponíveis para o nosso envolvimento. Mas só nos envolveremos se tivermos a consciência de que precisamos nos envolver. De que não é algo opcional, mas que é algo mandatório, queridos. Então, nós não frequentamos a igreja para sentir conforto. Nós não frequentamos a igreja para nos sentir bem. Esse é um grande erro dos dias atuais. É viver pelas sensações. Tem muita gente sensorial por aí, né? Já viu? Eu estou sentindo. Aí começa, né? Sentir umas coisas. Ah, não me senti bem aqui. Senti uma coisa. Ai, senti um arrepio. Você está sempre sentindo alguma coisa. Já viu isso? E veja, a gente não se move por sentimentos. A gente se move por verdade. Hoje o sentimento está tão impregnado no coração das pessoas que até para obedecer à verdade ela quer sentir primeiro. Ah, eu senti de Deus que eu tenho que obedecer. Não tem que sentir coisa nenhuma. Você tem que obedecer e tomar vergonha na cara. Não tem que sentir. Não, eu senti, eu fiquei, olha, me deu aqui uma dor, um arrepio. Aí não é de Deus. Caramba, eu com uma peninha, um cotonete, faço você sentir um monte de coisa, mas você vai achar que é Deus. Arrepiozinho na espinha. Aí você vai achar que é Deus. Molha uma coisa dessa, gente. Porque a gente virou sensorial. É o culto sensorial. Quando a Bíblia diz que o nosso culto é racional, não há espaço para este sensorial que a gente imagina. Então basta obedecer. E a igreja não é então um lugar para você gostar ou deixar de gostar, como eu canso de dizer aqui. Culto não é para sofrer o nosso crivo, gostamos, não gostamos, porque o culto não é para você. O culto é para Deus, quem tem que gostar ou não é Ele, entendeu? As coisas começam a mudar porque a gente vira o centro das coisas. É o ego mais alto, é a exaltação. Não, eu tenho que me sentir bem, eu tenho que me sentir confortável, eu tenho que gostar das pessoas. E se você for um antipático? As pessoas têm que aturar você. Não é você que tem que gostar dos outros, não. Dê glória a Deus que alguém te atura. Ainda te chama de irmão. Olha que maravilha, você é insuportável. Tu entra no lugar, as pessoas ainda riem para você, te dão um abraço, te dão um beijo, ainda quer gostar de alguma coisa. Pensa nisso. Não é assim que funciona, irmão? Mas a gente centrou na gente. A igreja tem que me agradar. Eu tenho gostado do pastor. Eu ri hoje de manhã com o pastor Renato, né? Aquele testemunho do rapaz que contou aqui, que entrava na igreja, o pastor apontava o dedo, falava um monte de coisa, vou pegar esse pastor lá fora. Aí eu perguntei a minha mulher hoje, quanta gente já tem tentado me pegar lá fora? Eu fiquei pensando nisso, quanta gente deve ter saído daqui com a raiva danada de mim, querendo me pegar lá fora. Pode querer, não tem problema não. Se Deus falar contigo, te converter, está feito o meu trabalho, né? Eu não estou aqui para arrumar admirador, nem fã-clube, mas para que você seja salvo e salve os outros, entende isso? É isso que importa, irmão. Mas vamos parar com esse negócio de sentir, de querer que a igreja te proporcione prazer, conforto. Você é igreja, e você está na igreja não para receber conforto, para receber preparação. Encare a igreja como um lugar que te prepara dia a dia pela palavra que é ministrada para te ensinar a viver e para te ensinar a compartilhar o evangelho, a sua vida. Compartilhar aquilo que você aprende aqui. A igreja é um lugar de preparo, porque quando você se converte, você não está pronto. Você é uma criança espiritual que precisa gradativamente ser alimentada e crescer com esse alimento, se fortalecer com esse alimento. E a igreja está ali como este celeiro de alimentação para o seu crescimento, para preparar você para pregar o evangelho, para compartilhar, para ser sensível ao chamado do Senhor. Então, amados, para quem responde afirmativamente a essas perguntas que Paulo fez, porque se você ler comigo de novo as perguntas, você vai ver, essas perguntas são para nós, irmãos.
Para quem Paulo está perguntando essas perguntas? É para o ímpio? É para o cara que está lá fora, que não conhece nada, nem a igreja? Quem vai enviar, quem vai pregar, quem vai crer? Não, é para nós. Mas eu e você podemos ouvir essas perguntas e reagir diferente. Podemos ficar indiferentes, podemos fazer de conta que não é com a gente. Né? Viu? Quando alguém pergunta uma coisa, você vira para o lado. Não, disfarça, né? Não tem ninguém olhando e tal. Não, não é comigo não, é com o outro. É engraçado isso, é sempre com o outro, né? Nunca é comigo. Então a gente disfarça, mas se você responder positivamente a esse questionamento de Deus, se você disser assim, é comigo que Deus está falando, e eu preciso fazer alguma coisa, e o fazer alguma coisa é amanhã no seu trabalho, no seu colégio, na sua faculdade, sua vizinhança, sua igreja, qualquer lugar. Ou então, quem sabe, ir mais longe, dizer, eu quero, envia-me a mim, pastor, quero ir lá para a academia missionária, eu quero ir e tal, amém. Mas alguma coisa, você precisa responder positivamente. Porque quando respondemos positivamente, aí vem a segunda afirmação do texto. A primeira, todo aquele que invocar o nome do Senhor. Aí vem as 4 perguntas e no final, outra afirmação. Já não é mais pergunta. Paulo diz no verso 15, como está escrito, afirmação. Quão formosos são o quê? Os pés dos que fazem o quê? Anunciam coisas boas. Leia-se por coisas boas o Evangelho. Boa nova, boa novidade, coisas boas. Quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Eu pergunto, irmãos, será que nós queremos ter os nossos pés formosos diante de Deus? E eu não estou falando das mulheres que se preocupam em ir na manicure para fazer o pé. Eu nunca entendi esse negócio de fazer o pé. Eu sempre achei que o pé estava pronto. Mas tem que fazer o pé, né? Eu não entendo, mas vamos ver, né? Mas será que... Qual é a nossa preocupação? Que o nosso pé fique bonito diante das pessoas e não fique bonito diante de Deus, porque diz a Bíblia que bonitos são os pés dos que anunciam coisas boas. Se você responde sim, afirmativamente, às perguntas que Deus fez, é você que terá seus pés embelezados pelo Senhor, para que seus pés sejam formosos, para que aonde você pisar a planta do seu pé, seja dado. Veja, o sentido bíblico de alguma afirmação da palavra é completamente distorcido. Hoje as pessoas usam esse versículo para tomar posse das coisas. Entra nas coisas, é meu, pá, pum, esse trabalho, pá, essa casa, pá, esse carro, pá, isso, pum, chutando tudo. Já viu como tem crente doido hoje, né? Nem crente é esse troço, mas tudo bem. Mas já viu como é que são as pessoas? Supersticiosas, né? Pegam a palavra e torcem. Você quer colocar a planta do pé para Deus te dar? Pregue o Evangelho. Porque você conquista pela pregação do Evangelho. Você conquista, você toma posse pregando. O mundo precisa ser conquistado. Isso não quer dizer que você vai virar o Bill Gates, né? Vai virar o Senhor do mundo, o Barack Obama, conquistei o mundo, né? Não, o mundo precisa ser conquistado pela palavra de Deus. E quem vai levar a palavra de Deus somos nós. Então somos nós que vamos pisar e tomar posse pela palavra, porque os pés bonitos, formosos, são aqueles que tomarão posse dessa terra, irmãos. A posse da terra que o Senhor quer trazer para nós é a posse pela palavra, que é anunciada e crida por qualquer um que decidir crer e invocar então o nome do Senhor. Então esses que anunciam a salvação são esses que terão seus pés formosos. Por mais que você cuide dos seus pés, jamais ficarão tão bonitos quanto você começar a compartilhar o Evangelho com alguém, começar a compartilhar a sua fé. E para encerrar, leia comigo Isaías capítulo 52, versículo 7 e versículo 8. Eu queria chamar o grupo de louvor para nós nos prepararmos para louvar ao Senhor. Isaías capítulo 52, versículo 7 e versículo número 8. Veja o que diz o profeta Isaías. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina.
O anúncio do Evangelho é o anúncio do reino de Deus, irmãos. O teu Deus reina e você precisa fazer parte desse reino e anunciar desta maneira ousada e intrépida para que sejam formosos os teus pés. Foi desse texto que o apóstolo Paulo citou lá em Romanos capítulo 10. E no verso 8 ele diz: eis o grito dos teus atalaias. Eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos distintamente vem o retorno do Senhor a Sião. Os atalaias do Senhor, assim nos chama o Senhor. Aqueles que pregam são atalaias, porque alertam do perigo iminente. Quando você prega o Evangelho para alguém, você está alertando essa pessoa a respeito do perigo iminente que ela corre. Você está nesse momento como um atalaia. Mas diz a palavra de Deus que são os atalaias também os primeiros que verão a volta do Senhor. Na volta do Senhor são os atalaias os primeiros que subirão com o Senhor para o encontro nos ares. Então sejamos nós os portadores das boas novas, os pés formosos que anunciam as coisas boas. Que o Senhor coloque sobre cada um de nós esta responsabilidade dentro do seu âmbito de atuação, dentro das limitações de cada um de nós, mas que ninguém se furte a fazer isso. Que ninguém atribua ao outro a responsabilidade que lhe é própria. Amém, queridos? Que Deus abençoe você em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Teus pés sejam formosos e que a palavra do Senhor nos incomode para fazer a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que todos sejam salvos. Mas como vão invocar se não crerem? Como vão crer se não ouvir? Como vão ouvir se não tiver quem pregue? Como? É a pergunta de Deus. E que nós possamos dizer sim, eu quero.
eu quero pregar, eu quero ir, eu quero ser enviado, eu quero fazer, eu quero obedecer à vontade de Deus e à palavra do Senhor. Que Deus abençoe você, que esse congresso tenha servido para motivar o seu coração, para a responsabilidade individual de cada um de nós. Amém? Deus abençoe. Quero chamar a geração vida. Enche toda a terra do conhecimento da glória, através do teu povo. Enche toda a terra do conhecimento da glória, através da igreja, através de nós. Somos teus pés, andando em toda parte. Somos tuas mãos, curando e abençoando. Somos teus olhos, à procura dos aflitos. Somos tua boca, proclamando o reino de Deus. O reino de Deus. O reino de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Para trás um pouquinho. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Deus, sara essa nação com o teu poder, com o óleo da tua unção. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Um dia Deus olhou para essa nação e por ela se apaixonou de uma forma especial. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção,
liberando do seu poder. Colocou sobre ela a sua mão, derramando da sua unção, liberando o seu poder. Deus sara essa nação com o seu poder, com o óleo da sua unção. Aleluia! Glória ao nome do Senhor. Amém. Quero convidar a igreja agora, todos os irmãos, para nós cantarmos juntos o hino nacional do nosso país, Brasil, né? Para quem voltamos os nossos olhos, as nossas orações, como a Bíblia recomenda, orar pelos governantes, para que haja paz, amém? E essa paz se estenda a todos nós. Nós vamos cantar o hino nacional brasileiro e que você ore pelo seu país, pela sua nação e também pelas demais que precisam ser alcançadas pelo Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos louvar, vamos cantar o hino nacional. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo herói que o brado retumbante, e o sol da liberdade, raios lúcidos, brilhou no céu da pátria decisante. Se o pecado, nossa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte e desejo. Liberdade, desafio nosso peito à própria morte. Oh, pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, um raio vívido de amor e de esperança, a terra desce. Sem teu famoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Pela própria natureza, estrelas forte nove do colosso, do teu futuro espelha sobre mesa, terra dourada. Então Brasil, és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desse sol, nações gentil, pátria amada, Brasil. Deitado eternamente em berço esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, pinturas ao Brasil, florão da América, iluminando o sol do novo mundo. Tu que terra, nós garrita, teus visões lindos todos têm nas flores, nossos bosques têm nas vidas. Nossa vida no passeio mais amores.
Glória a Deus. Amém. Nós vamos, nesse momento, encerrar esse congresso. Eu queria chamar aqui o pastor Paulo para fazer a oração final. Queria agradecer e honrar o pastor Paulo. A ele e pastor Alexandre foram os grandes incentivadores, que acontecesse aqui na nossa igreja o Congresso de Missões, e mais esse ano explicitamente o pastor Paulo, quem se envolveu, que gastou o seu tempo para proporcionar para nós isso, Nada melhor do que ele encerre esse congresso orando a Deus junto conosco, e que o Senhor continue abençoando você como igreja, cada um de nós, para fazermos sempre a vontade do Senhor nosso Deus. Amém? Vamos orar então com o pastor Paulo. Amados, eu estava um dia ali fora, eu e pastor Alexandre, isso já tem quase 2 anos. Tem 2 anos, né, pastor? Conversando formalmente. De repente começamos a falar de missões, eu e ele. Tinha que ter um congresso de missões, pastor. Aí ele, é mesmo, é verdade. Irmãos, nós começamos a chorar, nós dois ali sozinhos. Aí a gente ficou meio sem palavra. Eu dizendo, pastor, o que a gente faz? Eu digo, vamos procurar o pastor Maurício, vamos conversar com ele. Na mesma hora, irmão, nós entramos no gabinete ali, pastor, temos algo a lhe pedir. Vamos fazer um congresso de missões? O pastor abraçou na hora. Falou, tudo bem, vamos fazer o congresso de missões. E já estamos no 2º. E vamos para o 3º, para o 4º, para o 5º. Até Jesus voltar, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor. Tudo isso foi possível porque Deus está nesse lugar. Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor. Obrigado porque o Senhor é o Senhor que nos incentiva. É o Senhor quem fala conosco. E quando nós ouvimos a Tua voz e pomos em prática aquilo que o Senhor nos fala, nos ordena, Senhor, as coisas só tem que dar certo, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor, nesta noite, neste último dia de congresso, acima de tudo para agradecer-te, ó Deus, por tudo que o Senhor nos proporcionou. Obrigado pela sexta-feira, por cada um que compõe, ó Deus, que compôs a peça, Senhor, que trabalhou conosco na peça O Leilão das Almas. Senhor, sabemos que essa peça irá para a internet, mas que ela alcance vidas, Senhor. Aonde querem que ela venha a ser, ó Deus, mencionada, ouvida, assistida, que ela venha ganhar almas, Senhor, para o Teu reino. Abençoamos, Senhor, nesta noite a vida do pastor Firmino. Te agradecemos pela disponibilidade do Teu servo de estar aqui conosco, nos ensinando, nos instruindo. Obrigado pela vida do Alexandre Biuso, Pai. Que o Senhor use Teu filho aonde quer que ele esteja para a ministração da Tua palavra. Assim como a vida do pastor Renato, que esteve conosco. Muito obrigado, Senhor, que o Senhor continue usando, Senhor, os Teus filhos, pregadores do caminho, para que eles ganhem muitas almas para o Teu reino. Obrigado pela vida da Jossana, Senhor, que também se dispôs a estar conosco nesta noite. Obrigado pela vida do José Antônio, do diácono, Senhor, que esteve conosco, ministrando a Tua palavra, nos instruindo, nos ensinando. A vida do pastor Alexandre, Pai. Muito obrigado pelo Teu servo, obrigado. Acima de tudo, obrigado pelo pastor Maurício, por tudo que o Senhor tem colocado no coração do Teu filho e que ele tem ouvido a Tua voz. Nós Te agradecemos, Senhor, por todos os Teus filhos que ofertaram nesse dia, que entregaram as suas ofertas, que trouxeram o alimento. Pai, tudo isso, tudo que aconteceu, pelas crianças, pela disponibilidade que as Tuas filhas ensaiaram, Senhor, essas crianças. Muito obrigado, nós Te agradecemos por mais esse ano, por mais este congresso. Tudo isso para a honra e glória do Teu nome. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir ao Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Tudo é para Ele, por Ele. E sem Ele nada do que foi feito se fez. Amém. Deus é bom, irmãos. Quero ver você aqui quarta-feira, para nós louvarmos ao Senhor juntos, ouvirmos a palavra de Deus.
continue buscando, aprendendo, se preparando, amém? Para cumprir a vontade do Senhor na sua vida. Uma última notícia, né? Nós recebemos aí o relatório, não atingimos a 1 tonelada, atingimos 527 quilos, chegamos à metade, né? Mas vamos renovar isso para o mês que vem. Amém. Quem sabe, mês que vem, vamos insistir nesse propósito, se envolva mais na próxima oportunidade. Quem sabe a gente chega aos 1.000 quilos de alimentos, né? Arrecadamos 527. E a irmã Jossana trouxe CDs, está ali à disposição, pode procurar. Está lá na livraria? Não, está contigo mesmo. Com ela, com o pai dela, tá? Se você quiser o CD da irmã Jossana, procure com ela ali e que seja uma semana abençoada na sua vida. Amém, irmão? Fale de Jesus, pregue o Evangelho, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão, a consolação do Espírito Santo reine sobre a igreja e que o Senhor te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus. Amém. Uma boa semana. Vamos louvar.